Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública referente ao processo 5.632 de 2017, PL 187 de 2017, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Convidamos para compor a mesa e dirigir os trabalhos a vereadora Dulce Rita, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Convidamos o senhor José de Melo Correia, secretário de Gestão Administrativa e Finanças. Senhor Guilherme Bellini, secretário adjunto administrativo. E senhor Erlin de Souza Monteiro. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever na mesa que se encontra aqui à frente a partir de agora. E teremos durante 30 minutos, de acordo com o disposto no inciso 3º do artigo da PL 187. Cada inscrito terá direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pela presidente da comissão. Segunda parte, apresentação pelo técnico da prefeitura, com duração máxima total de 30 minutos. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e aos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte dos técnicos convidados da prefeitura, com duração máxima total de 15 minutos. Quinta parte, encerramento pela presidente da comissão. Para a manifestação do cidadão, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto de manifestações mencionadas não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência pública, será mantido no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema que se encontra na mesa aqui em frente. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela presidente da mesa. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, que são interessados aí no uso do dinheiro público, todas as sugestões que já chegaram na prefeitura através de todas as audiências, que já foram feitas audiências na Norte, na região Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Sudeste. E agora vai ser o final desse processo com relação à lei de diretrizes orçamentárias. Então, esse tempo aí faz uns 3 meses que tem uma equipe da prefeitura só compilando todos esses dados, e ao mesmo tempo que está se compilando os dados, estão fazendo os estudos necessários, os cálculos necessários com relação ao custo-benefício de todas as sugestões que chegaram para a prefeitura. Depois desse primeiro processo, vai ser agora, depois vai ser enviado para a Câmara a Lei de Orçamento Anual, a LOA. E o ano que vem nós vamos ter outra lei também, que faz parte de todo esse rito com relação às peças orçamentárias da cidade, que é a lei a LOA, esse ano ainda, e depois o ano que vem o plurianual de investimentos, que é feito de 4 em 4 anos, que vai vigorar de 2018 até 2021. Mas, para ganhar tempo aqui, vamos ser breve. Eu queria agradecer a presença dos vereadores Dimas, a Amélia, o Ciborgue, que estão aqui presentes. Agradecer a todos os técnicos da prefeitura que nos subsidiaram para que houvesse essa audiência aqui com todos os informes necessários. Então, eu queria passar a palavra para o Melo, o secretário de Administração e Finanças da Prefeitura,
para que ele começasse logo as explanações necessárias. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome da vereadora Dulce Rita, que já deu o recado que nós temos que fazer rapidamente, né, Dulce? Essa apresentação, ela já foi feita por 7 vezes, né? Ela foi feita quando nós cumprimos toda uma data e um cronograma para apresentar para a população, né? Então, acho que eu vou ficar aí, Roberta. Fica mais fácil que eu vou colocando aqui. Não, pode ficar. Também da Comissão de Finanças e da Prefeitura, junto com a presidência e a mesa diretora. Bem lembrada, Amélia. Da Câmara com a mesa diretora. Perfeito. Obrigado, vereadora. Bom, então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, na realidade, ela busca definir todos os fatores que vão ser aplicados do orçamento deste ano 2017 para a composição do orçamento de 2018. Por exemplo, os índices, né, as correções, aprofunda-se na política do país para se verificar como vai ser a questão do desenvolvimento econômico, se vai ter desenvolvimento econômico ou não. Quer dizer, é um total preparo para que nós possamos, até o final deste ano, propor a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai ser realmente a lei que vai reger os gastos, despesas e receitas da Prefeitura no ano de 2018. Então, esta audiência, ela foi feita já, como eu tinha falado ali, 7 vezes. Ela foi feita na Vista Verde, Santana, Jardim Santa Fé, Bosque dos Eucaliptos, aqui na Câmara Municipal, onde se colocou a região central, no Galo Branco e São Francisco Xavier. Destas apresentações todas, nós colhemos diversas sugestões da população para a elaboração desta lei. Foram mais de 300 colocações entre internet, que é uma inovação, inclusive, este ano, entre colocação no dia, né? A pessoa colocava verbalmente a sua posição, e também através de um formulário que nós tínhamos feito. Então, desta forma, nós conseguimos pegar 300 novas informações e pedidos da comunidade representativa de todas as regiões de São José. Então, com isso, deu para se construir bem uma legislação que culminou com esse projeto de lei que nós estamos apresentando. Baseado na Constituição de 1988, que prevê 3 instrumentos de planejamento, que é o PPA, como já falou a vereadora Dulce Rita, a LDO, que é o caso hoje, né, que tem que ser definida e votada por esta casa até o final de junho, e a LOA, que deve ser votada até o final do ano. Esta sim, a LOA, é que vai prevalecer sobre todas as outras para 2018. No plano plurianual, o PPA, é a lei que define as prioridades do governo por 4 anos. Então, os períodos vão de 2018, 2019, 2020 e 2021. Ou seja, ele sempre intercala um ano do governo novo, né? Então, existindo um governo novo em 2021, então, claro, ele pega e planeja esta condição do plurianual. A Lei de Diretrizes é a lei que estabelece as metas e prioridades, né, para o exercício subsequente. E a LOA é a lei que estima as receitas, com muita proximidade, né, que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e fixa as despesas baseado nessas receitas. Também levamos em consideração a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e que integra esses 3 instrumentos. E o objetivo principal sempre é o equilíbrio entre as receitas e despesas.
Ou seja, o gestor municipal, ele não deve gastar mais do que ele arrecada. As diretrizes da LDO, que culminaram com esse projeto de lei, são compartilhamento de recursos, a gestão aberta, inovação e simplificação. Esses 4 pilares foram definidos não só pelo nosso governo, pelo prefeito Felício Ramute, mas também ouvindo as necessidades e as ideias da população. Por exemplo, algumas metas, né, e prioridades da LDO 2018. Zerar a fila de espera em creches, criando vagas em todas as regiões da cidade. Isso é um exemplo, né, inclusive prático e real. Concluir a creche da região norte. Isso é uma meta, né? Na saúde, por exemplo, contratação e credenciamento de mais médicos. Novo sistema de acolhimento com realização de atendimentos de urgências e, por exemplo, coleta de exames laboratoriais na UBS Resolve. Então, estes são exemplos do que se colocou no próprio projeto de lei. Também fazem parte da LDO orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2018. Então, a LOA, que vai começar agora em julho, nós já vamos começar na Secretaria de Finanças, de Gestão Administrativa e Finanças, a construir essa lei baseado em todas as diretrizes da LDO aprovada pela Câmara Municipal. As regras para as alterações na legislação tributária, toda a mudança tributária tem que ser feita no ano anterior, para que ela tenha validade no ano posterior. Estabelecer as formas para o equilíbrio entre receitas e despesas. Claro, se nós tivermos projetos que passem, sejam ampliados, sejam maiores do que a receita orçamentária, então eles devem ser priorizados dentro da PPA. E estabelecer formas de avaliação de resultados, se atingimos ou não os nossos objetivos. Aqui dentro também entra o plano de governo do prefeito Felício Ramute, para que ele seja trabalhado e todas aquelas propostas que foram feitas, elas sejam atingidas nesses 4 anos. Aí uma planilha... Deixa eu tomar uma... Aí tem uma planilha, então, que mostra o comparativo das receitas da LOA 2017 com a LDO 2018. Então, vamos lá. A LOA 2017 é a lei que está em vigor hoje do orçamento municipal. E a LDO 2018 foi o que nós chegamos. Na realidade, isso aqui não haveria necessidade de se fazer essa planilha com este trabalho, mas ela já mostra bastante como vai ser a LDO, a LOA agora 2018. Então, foram feitas algumas apreciações como, por exemplo, ICMS, né? ICMS passou de 862 milhões de reais na LOA 2017, que é o orçamento de hoje, para 903 milhões de reais, uma aposta de variação de 5%. Verificamos os fatores, verificamos os fatores de crescimento do Estado, crescimento de vendas, e aí aplicamos, então, esses valores. No caso do IPTU aqui, né, nós saímos de 193 milhões, fomos para 207 milhões. Este ano acontece a planta genérica de valores, onde vamos trabalhar as modificações dos índices de IPTU. Então, nós acrescentamos aqui uma condição de um aumento de 7%. O IPVA, nós não estamos vendo, né, a indústria automobilística crescendo fortemente. Portanto, né, a venda de novos veículos, né? Então, isso tudo nós estamos mantendo praticamente com aumento de 1% aqui, a questão do IPVA. Também o ISS, que é um imposto municipal, né? Destacando, IPTU e ISS são impostos, receitas municipais. IPVA e ICMS são receitas de transferência do Estado. No ISS, nós apostamos aí numa variação de 3% devido à nova lei de ISS que vai ser colocada, baseado na lei federal, que é o marco regulatório do ISS.
Nas receitas, essas são as receitas próprias, ou seja, que são de livre uso. Podem pagar o salário do servidor, podem pagar obras, o que se for necessário. No caso das receitas vinculadas, que são receitas que vêm marcadas já, nós temos o Fundeb, que é da educação. Nós avaliamos 1% de aumento, que é uma avaliação que nós pegamos pelo governo federal. No caso do BID é interessante, né? Nós colocamos aí, no ano passado ele foi avaliado em 130 milhões para gasto do BID, né? E na LDO 2018 nós colocamos 109 milhões. Eu acho que nós estamos, como estamos começando o BID, não vamos ter o gasto que havia sido previsto, né? E é interessante, porque tudo que entra do BID, ele sai em obra ou sai em contratos do BID. Então, quando ele se coloca como arrecadação, ele também vai se colocar como despesa. Então, são linhas que, teoricamente, importam, mas elas não fazem, nem aumentam o orçamento, nem diminuem, porque o que entra nesse caso será gasto. E no caso do BRT também, mantivemos aí por volta de 100 milhões de reais. Isso tudo. Depois tem outras receitas diversas, como juros e outras receitas. No total, o ano passado, a LOA, que é o orçamento, então, atual, ficou em 2,36 bilhões de reais. E este ano nós ficamos com 2,42 bilhões de reais, um aumento médio estimado de 2%. Bastante conservador para uma situação bastante conservadora do país também. Esse último quadro mostra a questão das despesas. Então, folha de pagamento, né? Folha de pagamento e encargos. Na LOA 2017, ou seja, orçamento atual, estamos com 850 milhões. Para a LDO 2018, estamos prevendo 872 milhões, um aumento de 3%. Por que isso? Porque temos a questão do gatilho, né? Ele é obrigatório, vai chegar, o gatilho é acumulado, a hora que ele chega em 5%, nós damos o gatilho, mas também, aí vocês perguntam, por que que não tem os 5% então? Porque existe também uma aposentação, né? E às vezes sem uma questão de substituição. Mas, nesse caso, o que reflete bem é que nós diminuímos também o número de secretarias. Então, de 23 secretarias para 14. Com isso, uma parte dos salários de secretários e diretores, ele impacta também aqui. Outras despesas correntes são todos os contratos, né, que temos, os custeios e tudo mais, que no orçamento atual é de 1 bilhão e 54 mil, ficou no mesmo valor, 1 bilhão e 56 mil, praticamente 0% de variação. Ou seja, não queremos ampliar a locação de imóveis, não queremos criar contratos diferenciados, a não ser que a gente consiga fazer uma gestão em contratos que já existem para abrir margem para novos empenhos. Investimentos, que é o que eu tinha falado sobre o BID, né, e sobre o BRT, também eles ficam muito próximos. Juros da dívida saem de 18 milhões para 26. Por que que sobe um pouco? Porque, claro, quando a gente usa o dinheiro do BID ou do BRT, quando você começa a usar, já começa a pagar os juros. Então, isso é um reflexo, basicamente, da questão do juro do BID. A amortização da dívida também é um fator pequeno, são pagamentos que fazemos, né? Também aqui, ó, são essas questões, também vamos amortizar, temos no orçamento necessariamente que amortizar esses gastos, uma reserva de contingência padrão, depois os custeios de Câmara Municipal de 56 milhões para 59 milhões, um aumento de 4% no geral, a Fundas 23 milhões para 24 milhões, uma variação também aí de 4%. E aqui é a Fundação Cultural, FCC. E a Fundas, Hélio Augusto de Souza, de 64 milhões para 58 milhões. Com uma modificação de 8%. Na realidade aqui, a gente consegue
com a nossa ideia de atender ao mesmo número ou um pouco mais o número de crianças com diminuição de número de equipamentos, né? Então, alguns prédios, uma logística melhorada, é essa a questão da gestão. Aí, se você for observar, também nós ficamos aqui com um total de gastos de 2,36 bilhões no orçamento atual, com 2,42 bilhões no orçamento para 2018 na LDO, que é uma variação de 2%. Então, não existem grandes variações, né, do que foi feito no passado, o que nos deixa, assim, sempre atentos, não temerários, mas atentos, é a questão dos repasses federais e estaduais. Por exemplo, São José dos Campos, com o IPTU desse ano e com o ISS, ele conseguiu ter uma arrecadação bastante equilibrada, com números positivos em relação ao ano passado. Mas, em relação ao SUS, em relação ao IPVA e ao IPTU, nós tivemos uma queda. Quer dizer, então, a gente está muito atento para a economia do país, que é mandatória nesses cálculos todos que nós fizemos, tá? Então, basicamente é isso, a nossa apresentação. O projeto de lei está para consulta aí. Estamos à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, como foi feito esse cálculo aí. Erling, tem mais alguma coisa que você queria adicionar? Não? Secretário? Não? Tá bom. Então, obrigado a todos e estamos à disposição aí. Queremos também anunciar a presença do vereador Robertinho da Padaria. Não tem nada a ver, então. Ainda bem que eu não abri a boca, né? Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos e cada manifestante terá 3 minutos para se pronunciar. Convidamos para que venha aqui à frente e lembrando que ainda faltam 10 minutos para se encerrar a inscrição. Luiz Cândido Munícipe, por favor, pode usar o microfone aqui. Obrigada, Milton. Lembrando que nós temos um cronômetro para acompanhar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, secretário. Boa noite, vereadores. Minha preocupação diz respeito a uma coisa que eu observei olhando um pouco da proposta, um agrupamento de assuntos que na LDO anterior estavam em códigos diferentes, são rubricas, não sou um técnico da área, mas em códigos diferentes, e que agora se encontram agrupados. E isso, às vezes, não é muito republicano no sentido de você se comprometer com aquela área. Vou dar um exemplo bem clássico. Ciclovias, né? A gente sabe como que é a luta de ciclovias, de obra para fazer ciclovia versus obra para atender o sistema viário, né? E a ciclovia tinha uma rubrica própria, né? E projetos de obras do sistema viário tinha uma outra rubrica própria. Agora, observei que as duas estão unidas e com um valor menor do que era a soma das anteriores. Então, assim, quanto que a ciclovia tem nesse quinhão? Vai ficar a cargo do governo. Então, esta junção diminui o compromisso com a população, no sentido de transparência. Está previsto tanto para continuarmos avançando em obras cicloviárias, né? Tomar cuidado com essas coisas que diminuem um pouco da transparência mesmo, no sentido de assumir um compromisso. Então, assim, quanto mais você agrupa, mais a distribuição entre os diferentes assuntos fica a bel prazer do governante. Isso não é essa tendência que se queria com a evolução das leis orçamentárias, e, especialmente, eu acho que não é essa a expectativa do público. Ele quer, cada vez mais, que você apresente, né, vou fazer
tal coisa e depois execute. Não fala assim, vou fazer coisas aí, deixa comigo. Né? Depois eu vejo quanto que vai para cada lugar. Né? Só essa tensão, unificação de rubricas. Perfeito. Luiz, obrigado pelo posicionamento. É importante para nós esse tipo de detalhamento. No caso, se me permite falar só sobre a ciclovia, nós tivemos uma reorganização estrutural, como eu tinha falado na minha apresentação, das secretarias, de forma que algumas linhas orçamentárias, sim, foram trazidas para novas secretarias e outras modificadas. No caso da ciclovia, dentro do projeto do BID, nós temos um valor bastante razoável, se eu não me engano, 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares que estariam reservados para isso. Então, realmente, nós podemos trabalhar, no caso, com o plano geral de ciclovias dentro do valor do BID, né, que é um valor específico. Mas, no questionamento quanto à observação das linhas orçamentárias, ele é muito bem-vindo e, claro, estaremos aqui sempre para esclarecer todo esse posicionamento da separação das verbas. Ele será bem mais esclarecido, Luiz, quando fizermos a LOA novamente em conjunto, porque aí ela sim tem uma planilha muito separada, né, com as linhas bem discretas, né? Aí sim nós temos que entrar a fundo nessa situação. Na LDO, como ela é uma tendência, na realidade ela é uma proposta onde nós ainda no meio do ano estamos pensando, né? Não sabemos o que vai acontecer agora nesse semestre, vamos apurar mais, mas nós estamos assim com um foco um pouco maior. Então realmente é usado uma simplificação e um resumo. Mas as tendências principais estão escritas no projeto de lei. Por exemplo, o quanto que nós estamos aumentando em porcentagem a questão dos repasses, quanto estamos aumentando as despesas, esse volume sim nós estamos muito claros e não queremos passar deles. Okay. Pedimos ao secretário para os comentários serem nos 15 minutos finais. Vamos dar continuidade às inscrições de fala. Senhor Leandro Francisco Jimenez. Tem que anotar aí, então. Anota aí. Não, tá bom. Tá. Vamos anotar só para não perder. Boa, bom, pelo ato regulamentar. Tá. Não, eu anoto para deixar. O secretário Alberto Marques. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu gostaria de primeiramente parabenizar a Comissão de Finanças da Câmara pela realização, na pessoa da vereadora Dulciguita, pela realização dessa audiência. A gente tem visto em São José dos Campos uma questão muito preocupante, que é a questão das chamadas, vamos dizer assim, das chamadas cracolândias. Diversos locais onde há um grande agrupamento de pessoas que estão se reunindo para o uso, para o tráfico de drogas na cidade de São José dos Campos. Eu gostaria de saber, nós tínhamos até o ano passado estruturado e funcionando em São José dos Campos uma coordenadoria municipal de combate às drogas. Eu gostaria de saber em que pé, vamos dizer assim, está a situação do combate, a situação específica do combate às drogas em São José dos Campos. Uma outra coisa, uma dúvida que ficou da apresentação do senhor, foi que o senhor falou que consegue... Pergunta ou duas? Tem 3 minutos. Tá bom. Foi que o senhor falou que consegue, em relação à rubrica da Fundas, o senhor consegue atender um número maior, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. O senhor consegue atender um número maior de crianças com menos equipamentos. Eu não sei se eu entendi correto. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Próximo inscrito, Marcos Aurélio dos Santos.
Boa noite, secretário. Boa noite. Gostaria de saudar a mesa, Obrigado. na pessoa da vereadora Dulce Rita, os vereadores aqui presentes. É sabido, né, no dia a dia, a nossa andança na cidade, o quão pungente é o mercado imobiliário na cidade de São José. Mesmo com a crise, com toda a crise que aí está, nós estamos assistindo ao lançamento de vários empreendimentos, né, o mercado imobiliário sempre dinâmico na nossa região, principalmente na cidade, na região mais central. Nos preocupa, no entanto, secretário, olhando, né, a lei de diretrizes, não fica para a gente muito claro, até naquele eixo que o Luiz colocava aqui, dos agrupamentos, né, dos recursos que estão sendo feitos, o investimento, o direcionamento que será dado à moradia popular na cidade de São José dos Campos. Recentemente, o governo federal anunciou uma série de empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, em vários novos municípios. E São José, diferente de um período passado, ficou fora desta vez. Então, mais um motivo de preocupação, né? Nos últimos 4 anos, houve nessa direção, nós sabemos, foi entregue aí aproximadamente 5.000 moradias, novas moradias para baixa renda, né, além dos mais de 20 bairros que foram regularizados. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção, né, da sinalização de que essa lei, né, apontasse, né, com bastante clareza, o contato que a gente tem com os movimentos populares, sociais, tem questionado um pouco nesse sentido. Nesses próximos anos, qual será efetivamente a política habitacional do município, principalmente na direção, né, da moradia popular. Perfeito, obrigado. Próxima inscrita, vereadora Amélia Naomi. Informamos que as inscrições estão encerradas. Qual que é o nome do rapaz que perguntou primeiro? Não, primeiro, Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar todos os munícipes e os vereadores presentes. A vereadora Dulce Rita, presidente da comissão. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Antes, queria concordar com uma das propostas, que é zerar a fila de creche. A prefeitura tem um TAC, tem um compromisso assinado com o Ministério Público, sim, de zerar essa fila. A gente observou que na Secretaria de Educação tem uma redução de 11 milhões. Eu falo 11%, é 11 milhões. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, porque esse ano nós vamos entregar a creche do Alto da Ponte, a creche do Pinheirinho, que está pronta, só precisa entregar, 18 salas. Tem a creche e pré-escola do Jardim Helena do Monte Rei, 18 salas. Tem a creche do Edvirges, que está construindo, 3 milhões. A EMEI, que está fechada, mas que da Zona Norte precisa né, inaugurar e tudo mais. E a creche do Campo dos Alemães, concluída esse ano. Qual é? Porque a LDO é o sonho, né? A lei orçamentária real. Uhum. Né? Normalmente, a gente sempre fala, bom, vamos sonhar agora no início do ano, até 6 meses, e no final do ano a gente arremata avaliando toda a perspectiva econômica. Então, a minha pergunta para o senhor quais são as propostas para fixar, zerar as filas do ano que vem da creche, para que a gente, sendo que tem essas, porque não tem nenhum sonho das creches para o ano que vem, não consegui ver, tipo, construção e tudo mais. É essa a minha pergunta. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, Eduardo Guedes da Cunha, representando a comunidade do bairro Putim. Eduardo Guedes. Tá. Boa noite, senhores. Boa noite, vereadores, vereadora.
Eu venho aqui através da comunidade da região do Putim falar um pouco sobre a falta de infraestrutura que está acontecendo devido ao aumento da habitação que teve na região do Pinheirinho dos Palmares, na região do bairro do Putim. Com a vinda dos moradores na região, aumentou muito o número de gente na região, na comunidade, e isso afetou o transporte público na nossa região. E sem contar que precisamos muito de uma infraestrutura que traga creche para a região, escolas para a região. Na área da saúde, temos vários problemas também lá de quando marca no quadro de aviso, já presenciei isso, sou morador da região há mais de 30 anos na região. Presenciei indo no UBS da região, com marcado o nome dos médicos no quadro, e vai ver os médicos não estão presentes dentro da UBS. E nós, moradores munícipe da região do bairro do Putim, a gente não estamos cansados de, não é criticando a gestão atual hoje, mas fazer live na região mostrando o que está sendo feito e esconder o que não está sendo feito lá na região, isso nós estamos cansados. Porque live não quer dizer que está sendo sancionado o problema da comunidade. A gente quer uma ação corretiva, uma ação que possa trazer melhoria para a região. Temos um acesso, uma rua, que vai dar acesso ao bairro Santa Luzia, dá uns 20 metros, isso já foi pedido, já foi aberto pedido para fazer esse preenchimento de asfalto, que dá acesso a um condomínio que vai dar acesso ao bairro de Santa Luzia, e é 20 metros só de asfalto, já foi aberto já o pedido para colocar o asfalto no local, e simplesmente cancelaram o pedido, falaram que tinha que cancelar os pedidos, e isso foi que fazer uma nova avaliação de número de pedido 156, para fazer um cadastro para ver quantos pedidos tinha aberto na região. Então, faz tempo está aquele problema, é 20 metros só de asfalto que precisamos para colocar para a região de acesso lá. E devido à parte do transporte público na região, nós estamos sofrendo muito, ônibus muito lotado, isso prejudica nós que tem famílias, tem mulheres que trabalham na região, pegam ônibus suportado, é constrangedor ver mulheres, esposas da gente, filho, criança, pegando ônibus lotado, vendo a mulheres, hoje em dia, passando situações constrangedoras dentro do ônibus. E queria ver a possibilidade de trazer van para a região do bairro do Putim. Falam que não pode pôr van porque tem que pegar o acesso do Tamoios, mas eles podem muito bem passar pela sentido Tecnasa ali, que não vai pegar a parte da Vila Tamoios. E isso, o pessoal fala, 10 segundos para a conclusão. De infraestrutura está vindo a Via Cambuí, mas a Via Cambuí é benefício para todos. E agradeço a vocês aí, queria ver uma solução para o bairro do Putim. Okay, obrigado. Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais pela parte técnica, pelo tempo máximo de 15 minutos. Ok, o senhor Leandro Jimenez perguntou sobre as questões de Cracolândia, né? Então, nós temos a Secretaria de Apoio Social Cidadão, que tem trabalhado nesta questão. Na realidade, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, ela teve, neste início de mandato, uma regularização de todos os seus convênios. Por exemplo, né, cito aqui um convênio que estava praticamente entregue, que era o convênio da Comas, que são por falta de pagamento, inclusive, da gestão passada, e por isso nós então tivemos que reorganizar essa situação toda e colocamos essa questão do social e principalmente desta entidade que trata do assunto da pessoa que está na rua, né? Da pessoa que está sem nenhum amparo, né? Então, nós reafirmamos esse contrato, pagamos em dia e hoje a Comas é um exemplo. Então, eu diria que a questão da gestão, ela é importante. E estamos fazendo isso para todos os convênios e subvenções que nós temos na área do social. Para o prefeito Felício Ramute e seu plano, isso é importantíssimo. São José tem que estender a mão para todos, né? Inclusive para os menos favorecidos. Quando eu falei também, Leandro, quando eu falei de equipamentos, é que nos nossos diálogos, equipamentos são prédios, tá? Então, não é que é equipamento interno, são prédios. Então, nós temos alguns exemplos que estamos estudando de reorganizações de prédios, onde a gente possa colocar um
transporte para as crianças, né? E fazer com que tenha mais um atendimento melhor em unidades maiores da Fundasa. Então foi isso que eu quis. Não, nós temos medidores e indicadores, né? O presidente da Fundasa, o Peterson, já está instituindo medidores para ver os atendimentos às crianças, e qualquer verificação de que existe um conflito e existe uma queda desses medidores, nós então vamos corrigir. Tá? Não temos problema em retornar ao que era, será melhor. Tá? Mas são essas experiências de gestão devido a uma arrecadação no Brasil sempre mais difícil. Okay? Secretário Marco Aurélio, boa noite, obrigado pela pergunta, né? A questão da habitação e regularização e das moradias populares é uma coisa importantíssima, né? Eu acho que ela tem tudo a ver com o social, inclusive, porque quando você coloca uma casa para o cidadão que está na rua, né? Eles falam de sem teto, né? Poxa, nós temos que proporcionar a todos essa igualdade. O prefeito Felício Ramute já tem distribuído recentemente, né, com um esforço bastante grande pela questão financeira que se encontra a prefeitura, está aos poucos saindo, mas ele já tem distribuído algumas regularizações para alguns locais. Então nós pretendemos dar continuidade e fazer um estreitamento, inclusive com a Caixa Econômica Federal, que é um grande impulsor dessa questão da habitação, né? O Minha Casa Minha Vida 1, né? Ele está agora super reforçado e nós estamos investindo bastante nisso. Tinham verbas vinculadas, paradas em 2 de janeiro da área de habitação, nós estamos colocando para rodar de alguma forma, né, dentro da lei, para que a gente possa aí ampliar essa questão da habitação. Em termos de números, secretário, eu acho que nós podemos já na LOA determinar com mais precisão esses projetos do prefeito Felício. Okay? Obrigado. Quanto à vereadora Amélia Naomi, boa noite, vereadora, obrigado, inclusive pela consideração inicial, senão nós teríamos que fazer de novo, mas em questão da Secretaria de Educação, eu tenho aqui, separada por item, nós estamos colocando para o orçado em 2018, ou seja, nessa LOA, um valor de 3% a mais, né, em termos de investimentos. Por exemplo, eu tenho aqui, depois está aberto a quem quiser dar uma olhada, no caso de Educação e Cidadania, orçado 2017, que é o que nós estamos trabalhando, 564 milhões, e orçado 2018, 579 milhões. Então, pretendemos impulsionar. No caso das creches, eu trabalhei particularmente isso no início da gestão, a pedido do prefeito, em projetos do Mãe Trabalhadora, no custeio do SECOI, nas questões do CEDIM. Por exemplo, nós acabamos de fazer um trabalho entre os SECOIs e o CEDIM, junto com a Secretaria de Governança, representados aqui pelo Daniel e pelo Leandro, em poder, numa situação difícil financeira, dar um aumento de 4%. Né? A única área em que nós pudemos dar esse aumento e com sensibilidade, porque SECOIs, CEDINs, as creches, elas precisam realmente terem os seus projetos aprovados e dinamizados. As obras, vereadora, elas, claro, o poder de obras de um prefeito, que é de 5% a 6% do orçamento, este ano fica comprometido com o pagamento de dívidas, então nós estamos tentando trabalhar da melhor forma para obter uma ou outra obra para que a gente possa realmente colocar essas crianças, como é o caso da creche da Zona Norte, com 800 vagas, que a senhora citou. Acho que dentro dos meus 15 minutos já deve estar acabando. Não, ainda tem. Ah, tem tempo ainda. Então, continuando também, este ano nós também colocamos a questão dos professores, dos agentes educadores e dos próprios estagiários pedagógicos
numa proporção muito maior do que as outras secretarias. Então, por exemplo, nas creches, há necessidade sempre de termos um professor e sempre uma pessoa do lado. Se esse professor tem uma necessidade, as crianças não podem ficar desamparadas. Então, nós tivemos que trabalhar a questão orçamentária, avaliar empenhos, tirar empenhos de outras secretarias, né, como, por exemplo, da própria governança, da gestão administrativa financeira, e colocar um pouco de dinheiro nesta questão dos estagiários pedagógicos, né? Então, hoje na prefeitura, estagiários que não sejam pedagógicos são só repostos, quando muito. Agora, os estagiários pedagógicos, eles estão em número avançado. Eu acredito que já estamos com 950 estagiários pedagógicos, mais ou menos. Também abrimos agora para os agentes educadores, mas um concurso para 100 novos. Quer dizer, então, nós entendemos que a educação é primordial no quesito orçamentário. Eu respondo pelo quesito orçamentário, claro, trabalho nos planos de governo, mas nós, da nossa secretaria, trabalhamos para atender com prioridade a questão da educação, da saúde e do servidor público. Então, este é o nosso tripé. Claro, vamos atender as outras unidades, como eu disse, nas reuniões de LDO que tivemos em 7 bairros, nós tivemos 300 pedidos, como agora o pedido, que eu vou falar logo do Eduardo Guedes, né, do Putin, de novas escolas. É claro que o orçamento ele é finito. Então, nós temos que priorizar isso para os 4 anos, agora 3 anos e meio do prefeito. Quanto à pergunta do Putin, do Eduardo Guedes, Eduardo, obrigado também. No caso do Santa Júlia, né, que são as questões da questão do transporte, no Santa Júlia, na própria Rodolfo Castelli, no Santa Luzia, eu tive lá, existia um problema, por exemplo, no Santa Júlia, que o ônibus não chegava lá em cima. Não, o ônibus agora está chegando naqueles predinhos de cima. Ele faz a volta, eu estive lá, eu presenciei. Ele faz a volta, certo ou não? Ele faz a volta, porque a pessoa lá do Santa Júlia tinha que andar 1 quilômetro, no mínimo, ou de manhã cedo ou à noite, 9, 10 horas da noite, quando chegava do trabalho, num bairro que é bom, mas é um bairro que à noite ele é afastado, não é? E às vezes mães de família, né, jovens tinham que andar. Então nossa prioridade foi, em primeiro lugar, colocar essa questão. Então hoje o ônibus já faz a volta por cima. Estamos tentando mais. Estamos tentando resolver também o número de ônibus na Rodolfo Castelli, devido ao Pinheirinho dos Palmares, aumentou também, né? Então nós estamos olhando muito para a região do Putim. E o maior presente que a cidade tem agora, né, que é o projeto do BID, acabamos de lançar o edital, já está na página da Prefeitura, www.sjcsp.gov.br, entra em transparência, licitações, e entra lá nos editais do BID. É um valor de 144 milhões de reais para a construção da Via Cambuí. Todos já devem conhecer bem o traçado, mas sai ali da rotatória, onde tem a loja Arravan, onde tem ali a Itavema, né? E chega naquela subida que tem atrás da antiga Vibras, né? Liberando, inclusive, o Eduardo, grandes áreas para novos empreendimentos, para trazer realmente a condição que o Putim merece. O sudeste de São José merece da prefeitura esta visão e este investimento. Perfeito. É um pedido, Erlins, podia marcar, isso é um pedido sim.
Só para você ter uma ideia da pujança que é hoje a região do Putim, temos aqui a presença do secretário Alberto Mano Marques, de Desenvolvimento Econômico, que toca lá as galerias do empreendedor, o mini shopping, né? E o shopping dos 3 mais lotado, com maior fila, é o do Putim. Então, não é isso, Alberto? De longe. Então, se nós dermos a infraestrutura necessária dentro desta lei bem pensada, nós vamos realmente colocar o Putim numa situação muito mais competitiva para atrair investimentos do que hoje ele se encontra. Então, mais ou menos, acho que você falou do transporte e a questão das vans também, né? Também, isso também, se puder anotar, nós estamos utilizando também a audiência, vereadora, para que a gente possa ter alguma, ou se não obtivermos na LDO, possamos colocar na LOA também. Lembrando que temos 2 minutos para encerrar. Quantas audiências vão ter? Alô? Hã? Sim. Possivelmente vamos ter as mesmas 7. Tá? Vamos fazer todo esse trabalho de novo para levar para todas as áreas da cidade a questão da opinião, né? Ouvir. E também vamos ter internet também, neste caso, né? Também vamos ter a posição por internet. Por quê? Quando você faz uma audiência pública, né? O mais idoso ou aquele que tem uma deficiência, às vezes ele não pode acompanhar e não pode dar. E nós temos que ter a experiência dos mais idosos. Não é dos mais velhos, é dos mais experientes, né? Então, nós temos que proporcionar para eles outras formas de opinião. A internet, vamos lá, a netinha vai lá, entra na internet e põe a opinião do avô. Ou mesmo o próprio formulário que nós vamos ter e que a pessoa pode levar e complementar depois. Então, nós estamos também vendo a questão do cronograma, mas com certeza a LOA será construída democraticamente, como foi a LDO. Bem, tem mais alguma coisa? Queria agradecer a todos. Eu queria agradecer então a todos. Obrigado, desculpem, eu estou gripado. Não deu para falar muito bem, mas eu queria agradecer a presença de todos, dizer que é um orgulho trabalhar com vocês, né, para que a gente possa ter um crescimento da cidade sustentado, né, em todas as ideias da população. São José, né, ela precisa ter essas ideias e essas colocações da população para que a gente possa fazer, como é necessário no Brasil inteiro, um governo de transparência. Obrigado a todos. Para encerrar esta audiência pública realizada pela Câmara Municipal de São José dos Campos, com a palavra a vereadora Dulce Rita, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Bom, eu queria agradecer ao Melo, que tinha feito essa audiência aqui com a gente hoje, aqui eu representando o Conselho de Economia, agradecer o Elcio, o Guilherme, e acho que a democracia se feita assim mesmo. Nós temos que ouvir, decidir e sempre estudar para tomar as decisões corretas e sempre pauteando, né, qual que é o maior custo e o maior benefício. Inclusive, eu acho que nesse começo de mandato agora, isso vocês estão fazendo direto, todo dia lá no Finanças, né? Vou cortar aonde para pôr aonde. Então, é por aí. E a participação popular é importantíssima, porque geralmente nós vamos sempre acabar. Todo mundo querendo tudo e vamos tentar enfiar a catedral em cima do crucifixo. Porque as demandas estão todas já vêm de longa data. Infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje no país. Mas, com a participação popular, fica muito mais fácil as tomadas de decisões dos dirigentes, principalmente as pessoas que querem levar a coisa a séria. Então, eu queria agradecer o Melo, agradecer a todos, a Roberta, agradecer a Graça, que está sempre aqui, a nossa representante mais assídua da Câmara Municipal de São José dos Campos, o João Marcos, aí da SAB do Parque Industrial, e obrigado e boa noite a todos.